Esther. Antes do livro de Jó, que é antes do livro de Salmos. Você está em Salmos, todo mundo encontra com facilidade Salmos, volta no livro de Jó, volta mais um, é Esther. Esther capítulo 1, de 1 a 12. Quero compartilhar aqui, em cima deste livro maravilhoso, Esther 1, de 1 a 12. A palavra de Deus nos diz assim, Provérbios 1, de 1 a 12. Nos dias todo mundo achou? Quem não achou pode ler ali, tá bom? Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidade de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, por 180 dias. Passados estes dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias, no pátio do jardim do palácio real. Havia tecido branco, linho fino, e estofas de púrpura atados com cordões de linho e de púrpura, a argolas de prata e a colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bistá, Arbona, Bigtá, Abagta, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem a presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém a rainha Vasti recusou vir, por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se informou de ira. Só até aqui, queridos. Nessa noite eu gostaria de compartilhar sobre pecados do reino. Essa é a ministração dessa noite, que foi desta manhã. Diga, pecados do reino. Talvez você possa, a princípio, pensar que pecados do reino, não sou rei, não sou rainha, essa palavra não tem nada a ver comigo. Mas você sabe que sempre a palavra fala com a gente. De uma forma ou de outra, sempre estamos inseridos num contexto de governo, num contexto de autoridade, seja no nosso lar, seja na nossa empresa, seja no ministério que desenvolvemos. O Senhor sempre nos permite uma experiência onde possamos, talvez não estar ali no palácio real dos persas, dos medos persas, nem da Babilônia, coisa parecida, mas no mundo em que fomos inseridos. O Senhor nos permite ocupar posição de autoridade. E nós precisamos atentar para essa posição que o Senhor nos coloca, porque o mundo da autoridade, ele de certa forma ele é cercado de vaidades, de tentações, de ciladas. E se a gente não perceber e não atentar, a gente pode incorrer em pecados do reino, no nosso pequeno contexto de vida. E eu creio que o Senhor quer nos livrar dos problemas que Assuero teve. Assuero, na verdade, é um título, o nome dele era Xerxes. Assuero é um título para a posição que se passa de pai para filho de um reinado ali no Império da Pérsia. E o Senhor, nesse momento, quer nos ensinar algumas coisas interessantes para que nos livremos de problemas ou de possibilidades de erro. A Bíblia diz que o reino de Assuero era tão tremendo, era um império tão magnífico, que ele decidiu
Imagina o que é 180 dias de banquete, onde você convida os príncipes, onde você convida as autoridades de todo o império, não é só uma nação, todo mundo vem, e por 6 meses banquete, comem e bebem, e visitam os palácios, e visitam a Secretaria da Educação, e visitam a área de cultura, e visitam os armamentos, visitam os lugares onde se manifesta toda a pompa e toda a glória daquele império. Imagina, 180 dias, 6 meses de banquete para todo mundo. E nesses dias Assuero realmente mostrou toda a glória que estava à sua disposição. Não feliz com 180 dias, ele ainda provoca um pouquinho mais, faz uma provocação de mais 7 dias, faz uma festa um pouquinho menor, chama o pessoal do palácio, os nobres, mas também chama os funcionários, as pessoas mais simples, todos eles, e por 7 dias ele serve o vinho, a bebida com fartura, em copos de ouro, e todo mundo bebe à vontade. No versículo 8, bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Bebiam sem constrangimento. Por quê? Porque era costume estabelecer quanto a pessoa ia beber, não para menos, mas para mais. E quando alguém bebia pouco, eles forçavam a beber mais. Se não te encheu a bola ainda, você tem que beber. Nesse caso, o rei foi misericordioso e estabeleceu: olha, deixa o pessoal beber à vontade, mas não force ninguém a beber mais do que quer beber. Mas o povo bebeu muito. E no final dos 7 dias, a Bíblia diz, ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, também com 6 meses bebendo, e mais 7 dias bebendo, chegou o final do 7º dia, a Bíblia ainda fala, ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho. Ou seja, o rei estava totalmente embriagado, os príncipes estavam embriagados, os nobres estavam, e os mais simples, talvez privados da bebida, mas nesse momento também sendo servidos em copos de ouro. Gente, foi uma coisa horrível que aconteceu ali. E aqui está o grande problema, porque nessa alegria do coração, em outras palavras, na sua embriaguez, esse rei faz loucuras. Esse rei, a partir desse momento, ele começa a fazer coisas que desagradam a Deus, que vão prejudicar o império, mas Deus vai usar também para trazer salvação ao povo. Mas o que eu quero dizer, queridos, é que nós temos que tomar cuidado, porque um dos pecados do reino é a perda da sobriedade. Diga, perda da sobriedade. Diga para o seu vizinho, perda da sobriedade é um perigo. Porque é justamente nessa hora, ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, ele mandou fazer alguma coisa, que a gente vai ver o que ele mandou fazer. Mas antes de entrar nos detalhes, eu quero dizer que se ele não tivesse, se ele estivesse sóbrio, se ele não tivesse perdido a sobriedade, ele não teria feito a besteira que fez. Pastor, você vai querer falar de bebida? Não necessariamente. Eu quero dizer que nós podemos nos embriagar de diversas formas. Queridos, o rei já estava bêbado muito antes do vinho chegar à sua boca. Ele estava embriagado pela pompa do seu império. Ele estava embriagado pela soberba de tudo aquilo que ele tinha, a ponto de uma forma maluca fazer uma festa de 6 meses, comendo, bebendo e chamando o pessoal: veja a minha glória, veja o meu poder, tudo que eu tenho. Queridos, muito antes do álcool descer goela abaixo, esse homem já estava embriagado. É a embriaguez da soberba, do orgulho, é a embriaguez do abuso de autoridade, é a embriaguez das coisas que sobem ao coração e a gente não percebe, sobe hoje um pouquinho e amanhã sobe
do que nós temos, o nosso poderio, a nossa